Isso aí, galera. Vamos esperar aí a turma chegar. Jander já deve estar chegando pra gente bater esse papinho aí. Papinho não, né? Porque é um papo polêmico. Um papo que tem gerado aí algumas discussões, algumas opiniões divergentes, enfim. Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, tem o seu pensamento sobre o assunto. Vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o que aconteceu lá na premiação do Oscar, e que gerou tanta repercussão assim no mundo inteiro, né? E eu quero já chamar você que está chegando aí para a gente poder bater esse papo. Fala, meu caro! E aí, meu irmão? Beleza, me ouvindo bem? Ouvindo bem, graças a Deus. Tá tudo tranquilo aqui. Cara, bom demais. Prazer estar aqui de novo, agora aqui pelo Instituto, né? Pra gente ter um papo aí bacana sobre um assunto aí que explodiu hoje, né, cara? Eu vi você falando aí, explodiu o assunto aí, né, cara, hoje nas redes sociais. Explodiu, cara. Foi um assunto, assim, que surgiu depois de um momento inusitado, né? Ninguém esperava aquela cena. De repente, ela tomou uma proporção, claro, pelos personagens envolvidos, mas gerou uma discussão sobre o assunto, né? E é pertinente a gente até refletir um pouquinho sobre nós, né? Uma coisa é o que aconteceu lá, a gente pode ter uma opinião sobre aquilo, mas a grande questão quando a gente vê essas coisas acontecerem é tentar se colocar um pouquinho no lugar da pessoa e tentar imaginar como é que a gente reagiria também. E fazer algumas ponderações sobre nós, antes de fazer qualquer julgamento alheio, fazer uma reflexão também sobre aquilo que a gente é e como a gente reagiria se a gente estivesse ali. Eu acho que essa é a grande questão que a gente pode trazer hoje para essa live, é essa reflexão, né? Para quem nos acompanha, para quem está aí com a gente, para quem, enfim, compartilha o nosso conteúdo, é essa reflexão, mais do que a sua opinião sobre o fato, é como é que você reagiria, como é que você faria se você estivesse lá. Aí a gente vê nas redes sociais, cara, as mais diversas opiniões, enfim, né, cara? Você vai começando a ver uma linha, daqui a pouco outra que você nem imaginava. A galera dá uma viajada nos negócios. Por isso que é importante a gente chegar aqui e refletir, é o que você falou, né? Talvez não é dar uma opinião tal, mas trazer reflexão, né? Porque é um comportamento e nos chama atenção porque, primeiro, porque são dois ícones aí, né, de Hollywood, é dentro de um evento, de uma cerimônia aí que é transmitida no mundo todo, para o mundo todo. Então chama atenção. E claro, né? Se a gente parar para pensar, cara, a gente vê que é um comportamento que não é só da gente aqui, que é telespectador, que está aqui no dia a dia da vida, mas é um comportamento também, pô, da galera de um outro nível, né, cara? Que se imagina que dá um outro nível. Então, assim, ninguém está imune a isso, né? A uma reação, né? A um fato é,
sei lá, eu já ouvi tanta coisa, cara. Eu já ouvi nego falar que foi simulação, que foi combinado. Enfim, cara, vai saber, né? O importante aqui é o que você falou. Não tem como a gente Não saber, tem, é a gente é, analisar e embora, refletir isso no comportamento. embora a cena seja, digamos assim, de gestos até quase que coreografado, né? Porque quem vê a cena São atores, né, percebe um cara? São movimento, atores. Não se espera é, nada diferente, são atores, né, cara? mas assim, pode ser? Pode não ser, também pode não ser, a gente não tem como fazer esse julgamento se foi real, se não foi. Mas é claro que os canais de fofoca, os jornais sensacionalistas aproveitam porque isso vira assunto, né? Sim. E Aliás, vende muito. você falou um negócio interessante, só para não perder o raciocínio. Eu acho que julgar é a parte mais fácil, né? É a parte mais Ah, fácil. sim, Eu quero ver se com fosse você. certeza. Eu quero ver. Diz aí. Exato. Você que está aí nos acompanhando, vai ver essa live depois. Diz aí, escreve nos comentários, né? E se fosse você, o que você faria, né? Eu já ouvi aqui das coisas. Não, eu acho que partir para violência é ruim. Pega o microfone, dá lição de moral, tal. Pô, cara, sei lá. Uma coisa eu tenho certeza, amigo. Uma coisa eu tenho certeza, pelo menos para mim, tá? Perdoar, cara, é fácil quando alguém nos ofende, entendeu? Pô, beleza, você pensa ali, pô, respira fundo, cara. Agora, cara, o desafiador é quando ofende alguém que você ama. Eu acho que aí traz à tona comportamentos, sentimentos, reações das mais primitivas, talvez, né? Então, eu acho que Ah, não. olhando desse cenário, a gente até compreende, entendeu? A gente releva muita coisa, não é verdade? Agora, vai falar de alguém, de uma mãe, de um pai, de um filho seu, de uma esposa, de um marido, cara, a gente. Complicado, cara, complicado. A gente até costuma falar, né? Mexe comigo, mas não bota a mãe no meio. Exatamente. Eu até compreendo, sim, é compreensível a reação. Até porque, como eu falei, assim, a gente não está aqui para fazer nenhum juízo, nenhum julgamento do comportamento humano. A gente está aqui para fazer uma análise, para fazer uma reflexão. E mais do que essa análise em relação àquela pessoa especificamente, é trazer a autorreflexão. Né? Eu acho que é esse o grande ganho pessoal para quem está olhando a cena, não como aquele comprador de conteúdo de fofoca, não, olhando apenas o ser humano, olhando apenas o fato humano. E eu acho que tem muitas questões que dá para a gente debater olhando aquele caso. A gente tem o fato de ser discutido mais recentemente, né, a questão do bullying. A gente tem questões emocionais mais recentemente também discutidas sobre as consequências, né, de certos tipos de abordagem para personalidade, para os sentimentos humanos. E mais do que isso também, sobre essa geração que também entrou no politicamente correto, Ia falar tem isso. determinados comportamentos, né? Tem determinados comportamentos que a gente passou a não aceitar mais recentemente, né? Em relação a mulheres, homoafetivos, pessoas com deficiência. A gente começou a ficar mais sensível sobre esses assuntos. Eu acho que tudo isso a gente pode discutir olhando aquela cena, porque ela traz à tona esse comportamento humano mais recente, né? Uma sociedade passou a discutir essas coisas. A questão de uma coisa também que está muito latente aí, né? A questão do humor apelativo, né? Também eu acho que o humor já não é como antes, né, cara? Tem se, de um tempo para cá, o humor tem sido apelativo, né? Mexendo em questões realmente
bem delicadas para a sociedade, para o indivíduo, né? Enfim, eu sei que a coisa acaba tomando uma vertente do politicamente correto, o que que é essa definição, o que que não é politicamente correto, o que que é apelativo, o que que não é, né? Principalmente o humor, por exemplo, pode fazer humor com tudo, com todos, enfim, você pode tocar nesses assuntos, até que ponto, né? Então, eu acho que a gente precisa, eu não sei se trazer essa reflexão. Eu acho que o que você fez hoje é interessante, o que você falou hoje é interessante, né? De trazer isso à reflexão, por ser um comportamento aí que inerente a qualquer um. Qualquer um pode tomar ter uma reação assim, né? Mas por fato de estar lá em cima, num evento dessa magnitude, faz a gente trazer para o nosso dia a dia, né? Então, é por isso que a pergunta, né? Assim, você que nos assiste aí, que nos ouve, você reagiria assim, cara? Acho que a ideia é essa, né? Para começar, para princípio de reflexão. Quando a gente, como você falou, né, quando a coisa é em relação a alguém que você ama, né? Você não é o alvo, mas é alguém que você ama. E de fato isso pode incomodar muita gente, né? Talvez se fosse consigo, a reação não fosse tão enérgica. Mas é claro, a gente não sabe em que circunstâncias também aquele casal viveu essa doença, né, daquela esposa. Tem tudo isso também. Como foi esse tratamento? Como tem sido esse tratamento? Porque tem doenças, e aí as pessoas que nos acompanham sabem bem, já tiveram ou conhecem alguém que passou por um momento difícil de uma doença que se prolonga, que o tratamento se prolonga. Como isso desgasta, né, a família, emocionalmente falando, como isso desgasta, né, familiares. Eu mesmo agora estou com uma tia, duas tias, né, muito próximas, que estão enfrentando o câncer, e a gente sabe como é que isso é complicado. Embora hoje os tratamentos sejam muito mais eficazes e tudo, mas é uma doença que debilita muito a pessoa, né? E como isso vai desgastando a gente, porque a pessoa já não faz mais o que fazia antes, depende de uma outra pessoa. E essa dependência, para alguém que era muito ativo, por exemplo, vai gerando uma retração, uma certa depressão, e aí a Sim, família começa a tentar equilibrar isso. E aí, como é que você ri no meio disso tudo, né? Como é que você traz ainda alegria para esse momento? Como é que você consegue rir da própria tragédia ou da tragédia de um familiar seu? Até que ponto também, né, a gente vai visitar, vai conviver com esse familiar e vai poder brincar, vai poder fazer piada. Então, como você falou, acho que esse debate sobre o que é o limite do humor hoje está muito em voga por causa do pessoal do stand-up, né? E o stand-up tem uma vertente mais apelativa, digamos assim. Alguns humoristas são mais apelativos, né? E aí acabam, digamos assim, saindo um pouquinho daquele lugar comum e acaba incomodando algumas pessoas. E, de fato, em alguns momentos a gente já viu aqui no nosso país coisas que extrapolaram e chegaram às vias judiciais, humoristas foram, né, condenados, pagaram indenização, porque são assuntos delicados, é né? verdade, São assuntos delicados é verdade. e você pode acabar ofendendo. Então, eu acho importante a gente ter algum nível de, de compaixão. Eu acho que essa é a palavra, né? A palavra no seu original é o sentimento com, né? Sentir com, se condoer, se
sentir com ele. Eu acho que falta muito isso para essa geração que a gente está vendo aí, né, dessa galera dos 20 e 30 anos aí, é uma geração muito assim, muito centrada em si mesmo e que talvez tenha dificuldade de se colocar na posição do outro. Sim. Né? É uma geração com outro tipo de cabeça, com outro tipo de vivência coletiva, muito mais individualista, né? São pessoas que não viveram gerações como talvez até a nossa já tenha sido a última, né? Onde a gente ia para a escola e a gente dividia lápis de cor mesmo com o colega, o que a gente tinha, o outro não tinha e vice-versa, e não tinha problema, um pega o do outro e todo mundo faz a tarefa e está tudo certo. Era comum isso, né, acontecer. E isso vai nos ensinando a lidar com a vida e crescer como indivíduo, aprendendo a olhar um pouquinho mais para o lado, perceber o que o outro não tem, as limitações do outro, se colocar nessa posição e se condoer com ele e vice-versa. Então a gente tem batido muito nessa tecla aqui, né? Dessa questão de a gente estar mais atento ao mundo ao redor, às pessoas ao nosso redor. Eu acho que falta um pouquinho disso. Eu acho que aqui, minha opinião mesmo, assim, o meu ponto de vista, né? Em se tratando de Hollywood, tudo é possível. Até daqui a pouco a gente descobrir que aquilo tudo foi uma encenação, né? Enfim, e dali sair O que alguma pode coisa. acontecer. Mas o que é válido realmente é o que a gente está propondo aqui, a reflexão. Primeiramente sobre essa questão de comportamento, das emoções, de você entender a importância de gerenciar suas emoções, essa questão da sociedade, tudo que você vem colocando aqui, Fabrício, eu acho que isso nos traz reflexão. E no dia a dia a gente não para fazer essa reflexão. Não para, você percebe que a gente já está no automático, a gente vive situações semelhantes e às vezes chocou a gente porque vem de Hollywood, de dois atores aí conhecidos internacionalmente. Agora, você percebe que às vezes no ambiente de casa você dá uma resposta para um filho, dá uma resposta para um marido, para uma esposa, tal, e às vezes a violência é até maior. E fica por isso, está na página do jornal, muitas vezes uma situação até pior, né? E às vezes a pessoa vê ali na página do jornal e pronto, leu ali, que não sei o que, mas não faz nada, não discute, não vem para a internet do que colocar sua opinião, né? Porque hoje hoje o que você mais vê é aqui nas redes sociais esse fato, né? Então, você percebe que às vezes eu acho que a humanidade, a sociedade perdeu essa capacidade de refletir sobre algo cotidiano, algo que está ali no seu dia a dia, no seu presente. Prefere trazer uma realidade tão distante como a do BBB, a realidade de Hollywood, né? Mas são coisas que acontecem lá, mas que acontecem também no meu dia a dia, dentro da minha casa, dentro da minha escola, dentro do meu ambiente de trabalho. E aí você não traz para reflexão, entendeu? É uma coisa, cara, para mim é tão complicado, mas ao mesmo tempo é importante. A gente teria que parar para refletir sobre isso. Por exemplo, cara, beleza, esquece a encenação, se foi um fato real. O cara foi lá, porra, beleza, cara. Falou da mulher, para mim é muito complicado isso quando você fala da família, né? É o que eu te falei, é muito mais fácil eu ter um controle sobre aquilo que me ofende do que ofende as pessoas que eu amo. Mas mostra pra gente a importância de a gente aprender, cara, a gerenciar nossas emoções, entendeu? Porque senão vai desencadear um comportamento que pode gerar algo muito pior. Porque para pensar, tudo que eu não li muita coisa, são, são duas pessoas que são exemplos. Querendo ou não, muita gente se espelha, tem como os caras como exemplo, como modelo, entendeu? E aí? Ambas as partes, né? Um não soube gerenciar as suas emoções, foi lá e partiu para cima do cara. O outro fez uma piada, sabe, de mau gosto e tal. E aí, cara, eu me espelho muitas vezes no cara,
nos filmes, no que o cara fala, num vídeo que eu vi, e aí, como é que eu vou agir depois disso? Porque é um cara que eu modelo, é um cara que eu tenho como exemplo. Como é que eu vou agir? Por isso, a importância de se refletir sobre isso, cara. De trazer à tona. Então, se você que está nos assistindo aí, mesmo que depois não está ao vivo, mas, cara, vai lá, busca esse assunto aí, você vai ver as mais diversas opiniões, mais diversas situações, sugestões. É bacana você ler tudo, mas tire suas próprias conclusões. Tendo como base o seu dia a dia, a sua vida, a sua realidade. O que você faria numa situação dessa? No seu dia a dia, com o seu colega de trabalho, com sua esposa, com seu filho, com seu marido. Entendeu? Porque assim, eu acho que o que a gente pode trazer é isso. Não dá para julgar que isso, o cara estava certo, estava errado, tá, tá, tá. Beleza, eu trago para minha realidade sempre. Mexeu com a minha família, amigo, essa é a minha realidade. Eu mexeu com a minha família, pode até mexer comigo, que eu já aguentei muita, já engoli muito sapo. De boa, mas, cara, se mexe com o filho meu, com a minha esposa, com meu pai, minha mãe, putz, grilo, cara, aí, sei lá, não sei o que que é. Mas aí sou eu. Agora, da necessidade de se refletir, isso a gente não pode ficar alheio, entende? É É, isso que a gente quer trazer aqui. já, quando você fala de reflexão, eu acho que ela é fundamental, porque a gente não pode ser pego de surpresa pelas próprias emoções. E eu acho que essa é a grande questão, né? Como a gente nunca para refletir, nunca para se olhar no espelho, para ver as nossas reações em situações cotidianas. É isso. Por exemplo, quando um colega fez uma brincadeira no trabalho, quando um amigo fez sei lá, um comentário, e aquilo começou a me incomodar e me tirar do centro. Poxa, ali já está um indício de que aquele assunto, aquela situação, algo semelhante, pode me tirar do controle. Eu preciso perceber essas situações, esses assuntos que são mais sensíveis para mim, que podem ser indícios também de, de um trauma, pode ser indícios de um assunto mal resolvido na vida, Verdade. pode ser tema que incomoda tanto você que de repente você precise de ajuda. Pode ser um sinal de que você está precisando de ajuda. Então, essa reflexão, se ela não for diária, se ela não for todo dia, se a gente não começar a se perceber, se conhecer, a gente vai gerando monstros dentro da gente que daqui a pouco eles podem ser incontroláveis. Eu acho que essa reflexão que você diz, ela é necessária. A gente já falou aqui, né, sobre a necessidade do descanso, lembra do Sim, sim, Shabat, falando. sábado, né, do dia do descanso. No sentido literal da palavra, ela, ela chama o indivíduo para a reflexão. Não é o descanso simplesmente, vou deitar, vou dormir e esqueço do mundo. Não, o Shabat, o descanso, é justamente isso. É a reflexão. É o momento de pensar, de planejar, de gerar estratégias, de fazer autorreflexões. Enfim, é o momento em que você tem para você fazer um raio-x de si mesmo. Eu não posso ficar à mercê daquilo que dizem que eu sou, né? Não, meu colega diz, eu sou isso. Então eu sou. Não, pode ser que não, pode ser só um rótulo de alguém que está vendo de fora. É, E não tem muito a ver comigo. Mas se eu vou aceitando isso, né, então é complicado. Eu preciso parar para pensar. Eu preciso de um tempo para me refletir. E é aí isso mesmo. pode ser exatamente isso que faça a diferença na hora em que eu vou literalmente lidar com aquela situação lá na frente. Se aquilo tivesse sido resolvido internamente, se eu já tivesse refletido,
se aquilo já não me incomodasse mais, se eu já tivesse diluído dentro de mim aquele assunto, tudo que viesse externo não me chocaria. Já estou resolvido. Eu não seria pego de surpresa pelas minhas emoções. Não, eu já saberia aonde, aonde colocá-las, né? Aonde que caixinha eu coloco nisso aqui. É um monstro, mas é um monstro domado que eu coloco ali a, a, a coleira, a corrente, e pode espernear, mas está preso, está ali, está guardado. Então a gente precisa disso. Eu não estou dizendo que isso não incomode, mas pode incomodar sem trazer transtorno. Sim. Poderia ter gerado o incômodo no, no Will Smith, poderia ter gerado incômodo e não chegar ao ponto da agressão. Ele teve, inclusive, a oportunidade depois, e poderia ter sido diferente, né? Logo depois ele recebe o Oscar. Então você imagina se esse cara não revida e depois sobe no palco para receber o Oscar e bota aquele cara que fez aquela piada sem graça no chinelo. Então hoje a gente estaria aplaudindo o cara, né? Dizendo assim, cara, deu um show, né? Deu um show de civilidade, deu um show de hombridade, deu um show de, né, enfim, de sabedoria. Mas, diante da situação toda, a gente fica discutindo talvez assim, quem é mais ogro do que o outro. É por isso que a questão maior, ela está não é naquilo que fazem com você. A questão maior está naquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, o cara fez uma piada, beleza. Mau gosto, beleza. Ofendeu a mulher, beleza. Né? Mas o que você faz com isso? Porque não fica só aí, né? Depois parece que eu não vi o discurso, né? Teve um discurso e tal, em que aí o cara fala de amor, não sei o quê, pô, ele falou de amor, mas não praticou e tal. É meio contraditório, né? Não vi, não vi o discurso, né? Só li alguma coisa assim, muito rápido. Então fica complicado você cair depois na incoerência, né? De falar algo, mas praticar outro, né? Então a gente. Exatamente. É, Eu até li uma frase que diz assim, é, porque ele diz que agrediu, reagiu daquela forma e agrediu por amor. E aí depois eu li um cara famoso, um coach, um médico, um grande escritor, que escreveu nas redes sociais que é uma frase que eu realmente eu tive que tirar o chapéu. Ele diz assim, não cabe na mesma frase agressão e amor. A frase não, como diz, né, eu usei essa expressão no outro dia, não orna, né? uhum. Não dá para você usar numa frase só agressão e amor e isso ser compatível. São incompatíveis as duas coisas. Embora a gente já tenha começado a live dizendo que a gente até compreende a situação. Compreende porque a gente sabe que a gente está lidando com seres humanos. E seres humanos podem reagir assim. Mas, com certeza, não foi a melhor forma de reação. E por isso a nossa reflexão. Porque existem maneiras de reagir. Eu posso continuar sendo incisivo, eu posso continuar não aceitando a agressão, porque a primeira piada ela já é uma agressão, né? Então a gente que inclusive professa uma fé, que se diz cristão,
é muito difícil a gente olhar para isso e não se lembrar, né, do oferecer a outra face, do próprio apóstolo Paulo dizendo que o amor não se ira. Enfim, são coisas que realmente a gente começa a trazer para o pacote daquilo que significa o amor, né? E a gente fala assim, poxa, a gente precisa evoluir muito aí. E É. aí eu estou falando de mim, eu estou falando das pessoas que estão ao Não, meu sim, redor. sim, sim, Como a sim. gente precisa evoluir? Sim, sim. Como a gente precisa evoluir? Quando você fala de evolução, cara, eu vou dar uma viajada aqui, cara. Ouvindo você, aí vou dar uma viajada aqui, né? Que você trouxe um negócio muito interessante. Quando você fala de evolução, cara, não tem jeito se você não olhar para si e entender e resgatar a verdadeira identidade, né? Porque, por exemplo, tudo passa pelo autoconhecimento. Por exemplo, você conhecer suas emoções, é isso que eu te falei, não é o que fazem com você, mas o que você faz com o que fazem com você, o momento ideal para isso. Aí eu me lembro de Pedro, né, que também, movido pela emoção, tirou a espada, vá, picotou a orelha do soldado. Então, aí você compara com a sua situação, né? Pô, foi mexer com a pessoa que eu amo, cara, eu fui para cima, bicho. É, Foi para cima. Então é o seguinte, mas espera aí, o que faltou aí? Autoconhecimento, pô. Autoconhecimento, você saber, peraí, minhas emoções, sabe por quê? Porque uma coisa que a gente aprende, toda toda emoção, seja ela medo, amor, raiva, tristeza, alegria, 5 emoções primárias. Toda emoção ela é combustível para a ação. Então, se você não aprender, se você não conhecer sobre as emoções e saber realmente que elas são esse combustível, são elas que impulsionam você a agir ou reagir, então, conheça sobre suas emoções, como você reage em tal situação, né? Pô, tem que ter um mínimo de autoconhecimento sobre você, quem é você, como você reage, qual o seu perfil, enfim. Se interesse mais sobre isso, busque mais sobre isso, até por conta disso, porque senão você se deixa dominar pelas emoções. Enquanto, na verdade, é você que tem que dominar suas emoções, pô. Num momento como esse, que você sabe que você é uma referência, é um modelo, é um exemplo, o mundo todo está te vendo. É agora que é exigido de você a capacidade de gerenciar seu comportamento por conta disso, entendeu? Eu entendo perfeitamente, eu acho até que eu reagiria da mesma forma como Pedro reagiu, né? Mexeu tocou no cara que ele amava, pô, foi lá e, entendeu? Mas é importante falar sobre isso, é importante entender um pouco mais sobre a gente, que é aí que eu venho no que você falou, né, de evolução. Evolução é você se conhecer, pô. Evolução é você entender mais, por exemplo, quem eu sou, qual a minha identidade, entendeu? Para mim é o centro de tudo isso. E parece que a gente evoluiu ao contrário de evoluir. Quando eu falo em evoluiu, é só você ver ao seu redor. Como isso nos choca, mas, pô, dentro de casa não me choca. Eu vejo no jornal, eu passo na rua, eu vejo lá o cara, o vizinho batendo na mulher e não sei o quê. Cara, isso não me choca, eu não interfiro, eu não vou, eu não... Entendeu? É umas maluquice, cara. Talvez eu esteja é viajando louco, aqui, né, mas cara? trazer A a gente reflexão. passou, a gente passou recentemente uma avalanche, uma onda de agressões às mulheres, maridos, ex-maridos, Por conta matando dessa. mulheres, espancando mulheres. Essa Parecia que era pandemia, uma. cara. Ainda não passamos dela. Ela ainda continua aí. Isso Mas aí. o ano passado, ano retrasado, isso, cara, chocava a gente não passava um dia sem ver pelo menos dois, três casos em jornais que escandalizavam, né? E aí pouco importa a classe social, Total, exatamente. né? Estamos vendo isso Era aí do, agora. era do mais simples ao mais abastado. Isso é chocante, né? A agressão à criança. A gente Aí, acabou de muito. passar por situações, né? Que foi tema de Fantástico, de tudo, de reportagem, disso e daquilo. Crianças sendo mortas dentro de casa pelos próprios pais ou por parente próximo, de forma violenta, né? Idosos sofrendo agressões dentro de casa.
Então, assim, a gente tá vivendo um tempo muito maluco. E aí é que tá a grande questão, né, como você falou, do autoconhecimento, Jana. Esse autoconhecimento só vai acontecer se a gente parar tudo. É uma grande consequência desse mundo que não para, que não tem tempo para nada. Se não tem tempo para nada, não tem tempo nem para se conhecer. É Não isso tem aí. tempo nem para refletir sobre si. E se Né? conhecer é Não tem saber, tempo. e se conhecer é saber até as dores, cara, que você tem, porque essas dores vão te mover, Exatamente. as dores, Principalmente elas, né? as dores vão te mover, entendeu? Se acontecer um negócio desse, você é ferido, e é uma coisa que eu falo, todo ferido vai ferir, todo ferido fere. Então, conhecer suas dores para que você não seja movido por elas. Então, tem que conhecer, não adianta, cara. Né? E buscar ajuda, né? Sem Por dúvida isso que alguma. eu, Né? e por isso que eu citei aí traumas, Sim, são lembranças, dores, né? exatamente. Porque esses comportamentos podem ser, inclusive, reflexo disso tudo. Né? E o cara nem sabe por que que ele está sendo tão agressivo com o filho, com a mulher, com um colega do trabalho. E muitas vezes é Exato, por causa de um trauma, por causa de exatamente. alguma situação que ele viveu e ele não quer que aquilo se repita e acaba com muita energia reagindo daquela forma. É necessário a gente parar. É necessário. Então, assim, não é perda de tempo. É Essa é a grande nada. questão. Não, Não é perda. mas Tem para muita mim gente é que fala assim: não evolução, tenho como tempo você para disse. perder. Você já deve ter ouvido essa frase. Né? Não tenho tempo para perder com essas besteiras. É a, é a pior besteira que uma pessoa pode falar, é isso. Né? É. Então, se você olhar essa pessoa daqui a 5, 10 anos, ela vai continuar com a mesma cabeça, no mesmo ambiente, não evolui, não cresce, claro, não muda o seu ciclo de convivência, de amizade, enfim, não muda até a sua própria profissão, porque quanto mais alto você ascende, mais intelectual, mais reflexivo, mais a cabeça você usa. Então, logo as emoções precisam estar gerenciadas. Né? Você imagina uma reunião de alta classe de executivos e surge uma discussão. A gente viu, por exemplo, ao vivo, aquelas discussões do Supremo, ministros discutindo um com o outro. Cara, a gente pode até debater, discutir, divergir, mas como se tivesse de toga, entendeu? Então a gente não pode viver uma vida aí com a família, com os amigos, profissionalmente, como se a gente fosse um qualquer. Não, a gente quer ser diferente, não é? Se a gente quer ser diferente, então a gente tem que, seja na relação mais singela, com um empregado, com o cara que está te servindo o cafezinho, com, sei lá, com a profissão mais simples de todas. Cara, eu tenho que tratar essa pessoa com toda a dignidade. Né? Eu tenho que vestir a toga diante dela e, como se ela tivesse de toga, a gente conversar no mesmo nível. Isso é respeito ao ser humano. E aí eu vou aprendendo, desde as minhas relações mais básicas até a daquelas de gente que estão acima de mim, a me relacionar com dignidade. Princípio básico, né, cara? Princípio básico, né? E você falando isso me lembra que todo o começo está na sua comunicação, né? A maneira com que você fala, como você trata as pessoas, né? É o que você falou. E aí Começa aí, né? nas discussões, falou, pô, tudo começa na discussão, daqui a pouco vai para vias de fato, né? Eu me lembro assim, que você quer controlar todo o cavalo, como é que você faz? Bota freio na boca dele, né? Então tem que, às vezes é igual o cara, sei lá, pô, tava falando, mas podia, não precisava falar o que fez, então tem que botar freio na boca para controlar o corpo todo.
Então, cara, muitas vezes tudo começa no que a gente fala, né? Para quem a gente fala, da maneira como a gente fala, a forma como você fala. Daí é que surgem, como nesse caso, né? Surgiu uma reação a algo que foi dito, né? O cara não fez nada, precisou dizer algo, uma besteira que foi, né? Então desencadeou tudo isso aí, né? Enfim, meu Eu amigo, tenho, eu tenho uma amiga que usa uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim: eu posso dizer qualquer coisa a qualquer pessoa, é, posso dizer qualquer coisa a qualquer pessoa desde que eu coloque mel nas palavras. é isso aí, boa. Então, não é o que você diz muitas vezes, não é o que você diz, é como você diz. É a forma como você diz, Né? exatamente. Então, eu posso chamar a atenção do meu filho de forma em que ele se retraia e fique com medo de mim, ou eu posso simplesmente chamar a atenção dele para que ele evolua, para que ele cresça. Chamar a atenção dele para que ele não repita aquilo, mas que ele procure fazer melhor. Então, é a mesma repreensão, só que a forma como eu digo pode gerar uma reação diferente. Né? Então, eu acho que falta isso para as pessoas pensarem um pouquinho mais. Aí volta, né, aquela questão da reflexão, do pensamento, que é como é que eu tenho usado, né, as minhas palavras. Eu posso mudar o tom de voz, eu posso mudar as palavras com que eu falo, para que as pessoas comecem a me perceber de outra maneira. É, ou você pode falar e Né? agir da Então, mesma maneira que você gostaria que falasse e agisse com você, com você, né? começa daí, né? Já começa daí. Então, é possível a gente chamar a atenção de alguém e não ser visto como um carrasco. Pelo contrário, a pessoa olhar para mim e falar: obrigado, cara, valeu. Agora eu vou pensar no que você me disse e vou fazer diferente. Você tem razão. Então veja como é diferente você simplesmente chegar e pum, e agredir alguém. Você vai criar uma reação contrária. Então, se você muda o jeito de falar, você vai falar a mesma coisa. Mas a forma como você diz vai gerar uma outra reação que com certeza vai mudar o comportamento daquela É, pessoa. verdade. E aí você não precisa chegar às vias de fato, porque essa energia que você colocou na palavra, foi uma energia positiva e não negativa. É isso mesmo. A gente, a gente tem feito alguns trabalhos dentro de algumas empresas com equipes e a gente percebe claramente a questão, por exemplo, de gestão de conflito, né? A falta de gestão de conflitos, né? E a gente percebe que onde não há gestão, ou seja, das emoções, de conflitos, enfim, o confronto existe. Então, conflito e confronto são coisas totalmente diferentes. Do conflito você tira até Uhum. algo bom. Você tira algo bom. Você tira ali Sim, criatividade, inovação, conflitos são necessários, são né? necessários. Traz outras ideias. O ruim realmente é quando você não tem isso, não gerencia isso e traz o confronto. Aí é o que você falou de vias de fato, aí já se perdeu muita coisa, né? Então, você vê que esse assunto do que aconteceu hoje, ele, cara, é importante a reflexão porque ela te traz, assim, inúmeros insights, inúmeras reflexões. Então, é um fato que vale a pena refletir, ser discutido, né? Eu gosto de ver isso nas redes sociais de forma madura. Eu vi no Instagram muita coisa sobre isso e cada um traz uma visão diferente, né? É legal você ler tudo, mas formar a sua, né? Então, dentro da Uhum. sua realidade, dentro daquilo que você é, não é só devagar pelas coisas, não, mas trazer para uma reflexão mais realista, tirando você do automático, porque a gente já percebeu como a gente vive no automático, né? O automático é você reagir, bateu, sabe quando você toma choque, pum, já tem, né? O cara encostou em você, você já não. Temos que sair do É, automático.
começar a refletir, a pensar, né? Para isso, o autoconhecimento é essencial. Quando eu falo de autoconhecimento, eu falo de autoconsciência, né? Que é isso mesmo, sair do automático, se perceber, perceber quais são minhas emoções, como eu reajo a isso. Peraí, não são as emoções que me comandam, sou eu que comando as emoções. Enfim, cara, você não sabe fazer isso E sozinho, cara, tem. busca ajuda, entendeu? Mas é possível, o que o Fabrício É, falou aqui várias vezes, pô, é possível, é possível. O que a gente quer despertar você para isso, que é possível, não posso se deixar levar por isso, entendeu? e aí você falando de redes sociais e tudo mais, hoje, tem muita gente boa, profissionais excelentes, que fazem análises desse tipo de comportamento, ou de fatos assim, ou de personalidade, enfim. Aqui nas redes sociais ou na internet, você pode procurar profissionais assim das mais diversas áreas, gente séria, que muito provavelmente vai fazer o que a gente está fazendo aqui, é não procurar fazer nenhum julgamento, mas procurar fazer uma reflexão sobre o tema. E justamente para provocar essa evolução, esse crescimento, essa reflexão de quem nos acompanha. Então é possível você também ouvir gente boa, é possível também você crescer com gente boa que está aí, né, usando as redes sociais de forma positiva e fugir um pouco, né, desses lugares que só procuram inflamar, inflama quem ouve, inflama quem acompanha e não traz nenhum tipo de reflexão para o crescimento de quem ouve, de quem está acompanhando. Não, só procura inflamar. E aí você cai nessa pilha, porque literalmente é uma pilha, para fazer você virar mais um agressor. É isso aí. Não, porque tá certo, e é isso mesmo, e se fosse eu faria assim também. Fez foi pouco, e blá blá blá. E aí, cara, você sai que nem um trator, derrubando tudo. E não percebe, cara, o mundo não precisa disso. Né? Você imagina se todo mundo fosse reagir assim no mundo, aonde a gente ia parar? É, por isso Né? que Tem uma lei antiga, uma das leis mais antigas, né, da humanidade, que diz que é olho por olho, dente por dente. Né? Está lá na lei falhando. de Italião. Né? Então, assim, era um princípio de organização social primitiva e que buscava fazer esse equilíbrio. Né? Então, se você tirou algo de alguém, eu tiro de você na mesma proporção. E aí tem uma reflexão de um amigo mais recente e diz assim: já pensou se a gente vivesse assim hoje, né? Se fosse olho por olho, dente por dente? Então nós literalmente estaríamos no mundo de cegos e banguelas. É verdade, é verdade, é verdade. Hum. Mas olha, só para dentro do que eu estava pensando aqui, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve e com o que a gente sente, né? Porque tudo que entra, sai, amigo. Então, se entra lixo, né? Vai entrar pelo que você ouve, pelo que você vê, pelo que você sente. Então, lixo que entra é lixo que sai. Então, é o que você falou aí no começo, né? Dessa coisa de ter cuidado com o que fala, entendeu? Então, às vezes a gente fala, né? Bota para fora lixo, mas porque foi contaminado com aquilo que viu, muitas vezes na TV, no comercial, ouviu, né? Sentiu e tal. O fato de sentir é não cuidar das suas dores. Então, não adianta. Lixo que entra é lixo que sai. E, às vezes, numa reação dessa, né, você pode chegar a algo talvez muito pior do que só
reclamar ou dizer algo para a pessoa, né, verbalmente, mas pode ir às vias de fato, como você disse. Você lembra da Super Nani? Isso me veio É, na cabeça sim, agora. sim, 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 Você lembra da Super Nani? sim, Ela sim, tinha uma sim. dinâmica interessante, ela chegou a fazer isso com alguns pais, eu não sei se você lembra disso, mas tinha alguns pais que eram muito agressivos com os filhos. Falavam de forma muito agressiva, usavam frases pesadas com os filhos. E ela foi anotando, que ela ficava um dia inteiro, né, com aquela família, Sim, é, e ela ia anotando aquelas frases. Ela ia anotando aquelas frases pesadas mesmo. E aí pegava o pai, botava numa cadeira sentado, a mãe, e ela colocava alguns atores ao redor repetindo aquelas frases para o pai e para a mãe. caraca, Repetindo com o mesmo tom de voz, com a sim, mesma cena, repetindo: você é isso, você é aquilo, olha, você não fez aquilo lá, eu vou fazer isso com você, e blá blá blá. Frases que ela usava com o filho, ou que ele usava com o filho. que E aquela doido. pessoa, de repente, começava a se desmanchar, a chorar, aí em pranto. E aí parava tudo e falava assim: pois é, você imagina, o teu filho está sofrendo isso todo dia de você. Exato. Então muito, é pesado, cara, é forte, porque às vezes a gente, justamente aquela coisa que a gente falou da empatia, né, da Sim, compaixão, às vezes a gente não se coloca no lugar do outro e a gente acaba agredindo sem perceber. Veja, será que se aquele comediante que disse aquilo tivesse sentado ouvindo, não é? Então, assim, é muito complicado. Será que ele teria feito aquela piada se ele tivesse colocado no lugar do outro? Então, assim, essa eu acho que é uma grande chave para a nossa reflexão. É uma grande chave. Se a gente quer viver bem em sociedade, se a gente quer viver bem com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, enfim, nos núcleos de convivência, todos que a gente convive todo dia, a gente tem que ser mais empático. A gente tem que começar a compreender mais as dores dos outros, para ser mais empático, para não agredir, para não ser sim, um incômodo. Pelo contrário, para ajudar aquela pessoa a eliminar aquilo que incomoda ela. De repente, o convívio com você pode melhorar essa pessoa exponencialmente, mas você vai precisar dar espaço. Dar espaço, você vai precisar ser confiável, você vai ter que ser diferente de todos os outros. Já pensou? A pessoa tem uma característica física que vira chacota de todo mundo. Se você não é o cara que chacota, você pode estar começando a resolver um grande trauma de uma pessoa. exatamente. Muito Então, bom, a gente precisa ser mais empático, a gente precisa entender que o outro tem as dores dele e precisa ser compreendido nessas dores. muito Às bom, vezes, muito uma bom. reação enérgica é por causa de uma dor que ele sempre sentiu. Precisa compreender isso. Muito bom. Né? Cara, sensacional. Você tá vendo que às vezes um assunto aí pode trazer pra gente muita reflexão, cara, muita reflexão. E a nossa ideia aqui, claro, não é julgar, por mais que eu diga, por exemplo, eu faria assim, né, pá, beleza, não é isso. Quem tem que tomar atitude aqui, que tem que pensar, refletir, é você. O que a gente queria era contribuir com essa reflexão, mostrando vários pontos de vista, várias vertentes da situação, mas falando de algo que talvez seja o centro da questão de se conhecer, entender empatia, né? De se conhecer, de ter empatia, de reconhecer no outro suas dores também, da mesma forma que nós temos as nossas e que nós somos movidos por essa dor, né? Pelas emoções, como toda emoção é combustível para você se mover. Dessa compaixão que o Fabrício contou, né? Comentou aqui,
Então, como é importante a gente ter essa consciência, para não entrar no automático, agir, reagir de forma automática sempre. Porque se a pessoa, cara, todo mundo te falar alguma coisa, você xingar, todo mundo te falar alguma coisa, você ir pra porrada, enfim, pô, você está sendo dominado por suas emoções, entendeu? Então, o que a gente traz aqui para você em termos de reflexão é isso. Eu acho que para mim fica o resumo numa palavra: autoconsciência. Autoconsciência. Então, é o momento, eu reajo dessa forma. É o que você falou no começo, né? Talvez mais do que ir lá dar um tapa no cara, talvez, pô, na hora que eu recebesse, né? Eu aproveito agora, cara. Fala tudo, né? Então, talvez ganharia muito mais adeptos, né? Porque como ele foi pro embate, aí ficou gente a favor, gente contra, né? Enfim, talvez se ele fosse lá e falar, ó, Exatamente. pá, pô, ganharia unanimidade, né, cara? Exatamente. Seria unânime. Aí, literalmente, não tinha como você questionar a atitude, porque Exato. ele teria, ele teria, com sabedoria, no momento certo, ir lá e rebater aquela atitude inicial, né, daquela piada infeliz. Então, assim, é justamente isso que eu digo. Quer dizer, a sua reação também na vida, no dia a dia, pode trazer dignidade para a sua vida, né? Como é que você se comporta? Exato. Como é que você lida com as situações? E isso Exato. vai refletir em como as pessoas vão te enxergar, É isso mesmo. Que né? Como doido. é que as pessoas têm te enxergado? Se você é um brigão, se você é um turrão, se você é um cara que tudo tá ruim, tudo é para porrada, tudo é agressivo, cara, você vai repelir todo mundo, né? Agora, cara, se você é ponderado, se você busca, né, entender, compreender, não é reativo, pode ter certeza que todo mundo vai olhar para você, cara, eu não conseguiria fazer isso. Você, você, você é fantástico. Mas, claro que exige reflexão, exige autoconhecimento, exige, né, enfim, esse trabalho das emoções. Isso não acontece Exige de uma hora para pensar, outra. né, cara? Tem que pensar. A galera olha aqui as opiniões e já toma como sua, né? Opinião do cara lá que também talvez dê É, uma opinião porque é ferido, né? Aí você já toma como sua opinião, tá? É o que a gente quer aqui. Você não precisa concordar com a gente, não. O que a gente quer é trazer você para pensar e formular a sua opinião, enfim. E não vai ter exatamente. julgamento aqui, não vamos julgar ninguém, né? Use o Mas tico e teco aí. tem que O tico e funcionar. teco é para usar, né? É para usar, é o que a gente quer provocar você para usar, para pensar nisso. Não estou dizendo aqui que tem que fazer o que a gente faria, mas trazer as várias vertentes de uma situação que você tem que considerar antes de tomar uma decisão, seja qual for ela. Porque são suas emoções, entenda isso, suas emoções governam suas decisões. Ou vai dizer que você nunca tomou uma decisão triste? Deu ruim? Provavelmente. Você nunca tomou uma decisão com raiva? Deu ruim? Provavelmente. Você nunca tomou uma decisão aí com medo? Deu ruim? Provavelmente. Então você percebe como suas emoções elas governam suas decisões? Então conhecer sobre isso é algo importantíssimo para você um dia, você que nos assiste, nos ouve, um dia você vira celebridade, né, vira alguém aí politicamente exposta, né, uma pessoa publicamente exposta, e não faça uma besteira dessa, talvez, por quê? Isso poderia queimar o filme do cara totalmente, acabar com a carreira dele, né? Então, por exemplo, eu vi que depois o cara não prestou queixa, mas Hollywood pode. Eu ouvi até dizer que eles podem perder a estatueta, né? Eu acho muito difícil. Mas tem consequências, nós não falamos das consequências, né? Tem É, consequências. Então, toda decisão que você toma tem consequência. Ele decidiu chegar lá por via de fato. Então, percebe? A gente vai bater nessa tecla aqui sempre, porque para mim é chave. Quer tomar decisões melhores? Cara, gerencie suas emoções, aprenda sobre as emoções, se conheça mais, enfim. É, cara, deixar aqui a gente fala a noite toda, porque o que não falta é reflexão sobre isso, cara. É muito, muito bacana uma isso. coisa puxa a outra. Foi bom você trazer esse assunto, justamente hoje, porque está todo mundo falando, e eu acho que a gente poderia realmente deixar uma contribuição maior nesse sentido, fazendo essa live.
aqui no Dínamos. Você que não conhece o Dínamos Podcast, vai lá no YouTube, você vai conhecer, se inscreva, compartilhe, mas vai lá no YouTube mesmo, vai lá se inscrever, porque lá já está registrado vários bate-papos que a gente teve com muita gente importante aqui em Brasília, gente que ajuda a construir essa cidade, e muitas vezes está no anonimato, mas que tem uma contribuição gigantesca para essa cidade. Né? Já, por lá já passaram várias, para nós, celebridades, para nós, porque elas ajudam sim a construir Brasília, não somente com as suas histórias de superação, mas com as pessoas que empregam, com a história, enfim, né, que estão construindo aí. Então vá lá, siga-nos, compartilha. E aqui no Instagram também, a gente está aqui no Instagram por quê? Para mostrar para você que é possível, que você pode fazer sim. Sabe aquela ideia, aquele projeto que você tem? Cara, não precisa esperar as melhores condições. Faça hoje com o que você tem, com o que você pode, mas faça hoje. Por isso que a gente está aqui buscando das várias maneiras, né? Não deixar de conversar com você, de trocar ideia das várias maneiras possíveis. E é isso, meu caro. E eu quero agradecer aqui, tá? Antes de passar a palavra para você, agradecer a Sabrina, Muita galera aí, muita gente a entrou, Ana né? Paula, o Leandro, o Rodrigo Estevam, cara, a galera aqui, Graziele, Teve uma cara, turma até pedindo para participar aqui, você viu? cara, sério, olha aí, ó, tá vendo que sinistro, Teve mano. gente querendo entrar junto com o Não, vídeo aqui para conversar com a gente. legal. É porque o assunto traz, né, cara? Traz, né? O assunto É, traz essa o pessoal fica atiçado para instigada. também dar É, opinião. legal, muito bom. Muito bom. Se você gostou realmente, cara, entre em contato conosco. Quem sabe a gente pode trazer você numa próxima para você contar sua história, para participar com a gente. Deixa aí, cara, deixa aí sua Vai contribuição. acontecer, né, Janda? A gente Vai, pode se preparar aqui para qualquer vai, momento a gente pegar alguém que está vai. assistindo aqui, bater um papo com a gente. E avisando o pessoal que daqui a pouco essa live aqui vai estar lá no YouTube para você compartilhar, enfim, curtir, comentar. Show. Olha aí, ó, tá vendo? E não perder, é isso aí, não perder essa oportunidade, né, de refletir, de trazer mais ideias, mais insight para que você formule a sua opinião sobre determinados assuntos. Show, meu É isso amigo. aí. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Acho que Valeu o bate-papo, foi nós muito bom. somos longe aqui, hein, cara. Nem eu imaginei que a gente ia trazer coisas que eu não vi aqui nas redes sociais. E não falamos de tudo, né? Não Cara, não, falamos não de tudo. falou, não falou, não falou. A gente pode trazer outros exemplos, tudo, né, cara? E com certeza quem nos assiste também, Desdobramentos, né? muito, e quem nos assiste Desdobramentos também disso, as tem seus consequências. exemplos, né, cara? Legal, muito bom, muito bom. É isso. Fabrício, o que que você tira de bom aí, Próxima. cara? O que que você tira, o que que você quer deixar pra galera aí? Poxa, eu comecei falando sobre isso, né? Sobre essa empatia. Eu gosto muito de pensar dessa maneira. Mais do que fazer qualquer julgamento, mais do que expor qualquer pessoa, rotular qualquer pessoa, eu procuro sempre fazer a reflexão me colocando no lugar, me colocando naquela situação. E pode ser que eu reagiria também da mesma maneira, pode ser que não, eu não sei, porque é muito da hora, muito envolve uma circunstância que eu não sei qual era, a gente não sabe, como eu falei aqui, né? Quais são como é o dia a dia desse casal lá, como é que é enfrentar essa doença, a gente não tem a mínima ideia. Então, eu não tenho como fazer julgamento sobre aquela reação, mas eu posso fazer uma reflexão sobre como seria, ou tentar imaginar como seria se eu tivesse lá. Isso. E aí começar a compreender as minhas emoções, compreender, começar a compreender qual seria a minha reação. E aí, a partir daí, que é o que realmente interessa a cada um de nós aqui, é onde eu preciso tratar as minhas emoções, cuidar delas. Porque talvez seja um grande indício de alguma área da minha vida que precisa ser tratada. É justamente aonde que assuntos que temos me incomodam.
me tiram do eixo. Pode ser um grande sinal de que exatamente nesse assunto e nesse tema eu É preciso tratar isso. alguma coisa em... É isso. Isso. Excelente. É isso mesmo. Tá aí uma coisa para se observar com, com muita atenção, com muito cuidado. Muito bom. Muito bom. É isso, meu irmão. Cara, quero agradecer aí você por mais essa parceria, pela galera que participou com a gente aí, gente que tá chegando aí, né? Mas você que tá chegando, cara, tá lá. Esse aqui vai ficar no Instagram aqui do Dynamos, vai estar lá também no YouTube. Hoje o papo foi muito legal sobre uma coisa que aconteceu aí ontem, né? Na entrega do Oscar. Tá todo mundo comentando, a gente não poderia deixar de fazer aqui, mas de uma forma diferente, trazendo alguns insights para que você possa aí se argumentar também, ter seu pensamento, sua opinião própria, né? Então vai lá no YouTube, se inscreve lá. E aqui também, no Instagram aqui do Dynamos, e hoje aqui de uma participação especial do Instituto Liderar também. Então eu agradeço sua audiência, sua paciência, sua parceria. E você, amigo, obrigado aí mais uma vez pelo bate-papo de crescimento. Tamo junto. E aí, toda segunda-feira, talvez a gente mude o dia da semana, né? Mas a Show. gente já vai avisar aqui nas redes sociais, no YouTube. Mas, por enquanto, todas as segundas-feiras a gente está ao vivo, de alguma maneira aqui, batendo esse papo com você, seja aqui no Instagram, ou seja no YouTube. A gente sempre avisa em qual plataforma a gente vai estar. E a galera que acompanha a gente aí já sabe que a gente sempre deixa um comunicado um pouco, ou no dia anterior, né, na manhã da live, Se avisando o seguir dia a que a gente gente vai vai estar, ver. o tema, enfim. É isso aí. É só seguir aí, é só compartilhar e ativar lá o sininho que você vai receber a notificação. A gente vai estar por aqui. Beleza, brother. Vamos que vamos então. Para você, boa semana também aí. Até segunda-feira. Para nós, meu irmão, um abração aí para todo mundo, para você. Boa semana e até a próxima. Bora. Valeu, galera.